Bom dia, o quadro Entrevista do Dia, manhã da sua chuvosa quinta-feira, 18 de agosto, minha gente. A temperatura de momento na casa dos 14 graus aqui na capital da hospitalidade, temperatura que baixou um pouquinho em relação à madrugada. Quando fizemos a primeira leitura por volta das 5 horas, estávamos com 16 graus aqui no centro em São Carlos. São 7h36, o oferecimento por aqui sempre para Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos. Farmácia São Jorge, que tem o atendimento das 15 para 7 às 22 horas de segunda a sábado. Aos domingos, o atendimento é das 7h30 às 12 horas e das 14h30 às 21 horas. Farmácia São Jorge, a farmácia que tem suplementos, uma linha completa de cosméticos, produtos que são do seu dia a dia, medicamentos genéricos com preços especiais e diferenciais. Sempre com Farmácia São Jorge, atendimento familiar para com a sua família. 7h37, quadro entrevista, anunciamos ontem, hoje, o nosso convidado é da Defesa Civil, ele é o coordenador municipal da Defesa Civil aqui de São Carlos, Fábio Kaiser, que também é bombeiro civil aqui em São Carlos, né? Bem, Fábio, seja bem-vindo, bom dia, como que você está? Bom dia, Elvis, bom dia aos ouvintes da rádio. A gente se encontra bem apreensivo nas últimas horas. Exato. Né? Eu falei, né? Com as mudanças climáticas. Né? De 8 a 80. Ou o Fábio não pode vir por função do próprio cargo, né? Do setor ali que envolve isso, ou vem nos trazer as informações, né? Mas informações dessa chuva que se confirmou apenas, né? Sim, e é uma chuva importante, né? Todo esse processo de estiagem que a gente vem vivendo já nos últimos 3 anos, né? Se a gente parar para pensar, o processo de estiagem se instalou em 2019, em julho de 2019, certo. E a gente ainda está dentro dele, apesar de ter chuvas relevantes aí nos últimos meses, né? Mas não que tenham mudado o cenário da estiagem. Muito bem. Se a chuva a gente vai... agora nós temos essa condição já, aproveitando, Fábio, nós temos essa condição de instabilidade que estava prevista, né? Sim. E depois o frio posteriormente, né? Isso, exato. Para os próximos dias a gente tem uma tendência de diminuição da temperatura já a partir de amanhã. Né, elas devem ficar em torno de 5 graus amanhã e não ter máximas elevadas, né, as máximas vão ficar entre 12 e 13 graus durante o dia. Né, já na sexta-feira a temperatura cai um pouco mais, mas ela também se eleva um pouco mais durante o dia, pode chegar aí a 16, 17 graus. E no domingo ela vai começar com uma elevação gradual, né, a partir de 7 graus de manhã, né, podendo chegar a 20 graus durante o dia. Certo, mas a chuva, essa que veio, né? Provavelmente ela cesse hoje já, segundo os modelos e as previsões. Certo. Né? Já durante a manhã provavelmente já vai cessar a chuva. Muito bem, só alertando que na 282 entre Nova Erechim, né, minha gente, ponte do Rio Chapecó, nós tínhamos uma queda de barreira, agora há pouco por volta das 6h38, 6h40, nesse horário, quando fomos acionados aqui, em relação ao Corpo de Bombeiros que foi acionado para aquela região, trânsito em meia pista, mas cuidado lá, né? Para quem trafega naquela região lá da BR-282, né? Sentido a Nova Itaberaba lá também, né? São 7h39. Bem, o Fábio esteve participando na semana passada, né, Fábio? Numa agenda em Florianópolis. Era um evento, mas daí reuniu-se também o colegiado da Defesa Civil Estadual lá, né? Como é que foi isso? Isso. Durante a semana passada existiu um evento que se chama COMAC. Ele é um evento que ele acontece periodicamente através da FECAM, né, que é a Federação Estadual dos Municípios, né, e ela representa todas as associações de municípios regionais, por exemplo, a MOSC, a Merius, enfim, certo. Todas elas são representadas pela FECAM. Né. Dentro de cada uma dessas associações existem colegiados para tratar sobre diversos temas, e um dos temas relevantes que são tratados dentro desses colegiados é a própria defesa civil, né. Quando a gente fala em comunidade, né, a Defesa Civil é um órgão que trabalha para proteger a comunidade, existe esse colegiado, então, dentro da Defesa Civil. Esse evento, ele reuniu várias áreas, né, que trabalham dentro dos municípios, por exemplo, contadores, setor da saúde, setor do turismo, né, escola, né, setor da educação. Todos esses órgãos foram convidados a participar desse evento, né, tratar temas relevantes durante esses 3 dias. O evento ele foi na segunda, na terça e na quarta... Desculpa, na terça, na quarta e na quinta-feira. Né? Teve acho que mais de 1.000 pessoas participaram do evento. Eu não vou saber precisar os números, certo. Porque não sou muito bom com isso. Né? Na noção. Não é uma preocupação que a gente tem às vezes, né? Mas ele foi um evento que reuniu pessoas do estado todo, né? De todas as regiões do estado.
e em grande quantidade, né, de todas as associações e municípios. Então, dentro desse evento, como a Defesa Civil é um órgão que ele realmente lidera muitas ações dentro dos municípios, né, por mais que a gente, a comunidade geral muitas vezes não saiba, né, mas a gente sempre encabeça várias ações dentro dos municípios, né. Então, a Defesa Civil ela tem uma representatividade razoável dentro dessas associações e a gente aproveitou para fazer a reunião do nosso colegiado estadual, né? Então, lá a gente discutiu temas que a gente havia tratado no último evento que foi em São Miguel do Oeste, que era sobre estiagem, né? E definiu algumas estratégias para os próximos meses, a nossa atuação dentro do Estado para os próximos meses, né? Vai levar algumas demandas também para a Defesa Civil do Estado. Então, justamente esse colegiado é para fazer essa ligação entre os municípios, o Estado e a União, né? Então, ele serve como essa ponte, né? Trazendo as demandas que cada agente tem no Estado nos municípios, né? Levando para o Estado. Legal. Então, essa é mais ou menos a atividade desse colegiado. E o que ficou definido lá? Ficou desenhado alguma coisa lá nesse sentido lá, Fábio? A gente tem uma preocupação muito grande nos últimos anos, que é com a falta de investimentos em prevenção, né? Todos nós sabemos que quando a gente se antevê alguns eventos, principalmente catastróficos, a gente diminui os nossos danos e os nossos prejuízos, né? A gente consegue ter menos vítimas. Então, por exemplo, falando de estiagem, que é o nosso problema mais comum ultimamente. Se eu tenho uma grande reserva de água, no momento que chegar a estiagem, eu não vou precisar de socorro, de auxílio, de abastecimento de água, né? Então, a gente percebe que em todas as esferas do poder público, desde o governo federal, estadual, a gente está tendo problemas com investimentos para a prevenção, né? Nunca faltou investimento para recuperação, para socorro, né? Mas só que todos sabemos que essas atividades de socorro e recuperação elas são muito mais caras, né? E elas precisam envolver muito mais pessoas do que atividades preventivas, Certo. né? E a gente vê que não existe mais, ao menos nos últimos 3 ou 4 anos, investimentos em prevenção, né? Então, é uma cobrança que a gente pretende fazer para o Estado e para o governo federal nesse sentido, né? Que os municípios recebam recursos para prevenção também. Legal, muito bem. Então foram 3 dias de evento lá, com definições importantes, colegiado aí da Defesa Civil Estadual, né, minha gente? Com a participação e representação aqui de São Carlos, né? O que mais que deu para definir lá? Alguma coisa a mais nesse sentido? Voltado aqui para o nosso município, Fábio, o que dá para dizer? Todas essas ações que a gente faz em colegiado, elas revertem para os municípios. Essa é justamente né? isso. Esse justamente é a finalidade dele, né? Então, a partir do momento que a gente consegue traçar algumas metas junto com os órgãos que realmente têm poder de influenciar uma política pública mais abrangente, né? Os municípios eles acabam recebendo os benefícios dessas ações, né? Então, essa é a principal. Às vezes elas não são a curtíssimo prazo, né? Mas a curto, médio prazo a gente já consegue receber os benefícios, né? Legal, muito bem, tá certo então. O evento esse que a gente teve conhecimento na semana passada e de imediato a gente já trouxe aqui o convite para o Fábio para comparecer aqui para falar para nós sobre esses trabalhos aqui. Esse foi um das agendas da semana passada, minha gente. Mas os trabalhos aqui localmente, esses prosseguem bastante intensos, né? A gente falava em off aqui, Fábio, que o trabalho da Defesa Civil não aparece, a não ser naquele momento do vucu-vucu lá que a gente chama, né? Mas é importante que a gente destaque, né, a importância. E hoje nós temos apenas o Fábio como titular, né, aqui responsável pela defesa, né? Exato. Só temos um no caso, né? Isso, mas a gente costuma dentro da lei municipal, né, e a ação da Defesa Civil ela não é feita por uma pessoa, né? A gente denomina como sistema de defesa civil, né? O Fábio talvez seja a pessoa que vocês vão ver mais vezes com o colete da Defesa Civil, vão ouvir falar que é o Fábio que encabeça algumas atividades, mas a Defesa Civil ela não é impossível fazer sozinho, tanto que o lema, né, o bordão da Defesa Civil é Defesa Civil somos todos nós. Desde o Elvis até a dona de casa que está lá em casa agora ouvindo o rádio, né? Então, o aluno que está na escola. Então, a Defesa Civil somos todos nós. E dentro desse contexto, né, a Defesa Civil ela desenvolve algumas atividades, principalmente no campo da prevenção, que a gente já comentou, né, da mitigação, né,
da preparação para desastres, né, do socorro, que é justamente onde a gente mais aparece, e a gente aparece no socorro porque não houve prevenção muitas vezes, né? Então, a gente chega numa atividade que a gente precisa socorrer alguém é porque a gente chegou num problema mais grave que muitas vezes seria evitável, né? Nem todos são evitáveis, mas boa parte deles sim. E na recuperação, são as áreas que a Defesa Civil atua, né? Quando acontece algum acidente, a gente precisa recuperar aquelas áreas também. Então a Defesa Civil entra nessas questões também. Também entra nessa. Isso. E justamente o que a gente mais faz, por exemplo, o Fábio, ele não vai desobstruir um bueiro durante uma enxurrada, durante um alagamento, por exemplo. Mas a gente vai, como sistema de defesa civil, solicitar que o responsável por aquilo, ou quem tem as capacidades para fazer aquilo, ele faça. Então a gente tem uma autonomia de solicitar recursos, de destinar recursos para os órgãos que são os competentes de cada área. A gente falou muito em pandemia nos últimos anos. A Defesa Civil não é um órgão de saúde, então, mas quem auxilia nessa questão de atendimento às vítimas, enfim, geralmente é a Defesa Civil, né? Que é o órgão responsável por desastres, né? Muito bem, tá certo então. Explicado aqui. O Fábio Kaiser, nosso convidado hoje aqui nas informações relacionadas para com a Defesa Civil, aqui de São Carlos, coordenador municipal. Bem, a gente teve informação aí de um acidente especificamente agora há pouco aqui na rua Demétrio Lourens, né? A gente está tentando contato aí com o Oliveira Júnior. Vamos ver se ele nos atende aí, se ele estiver na linha, para que possa falar sobre esse acidente de trânsito que a gente teve agora há pouco aí. Oliveira, se estiver nos ouvindo, pode intervir aqui no nosso bate-papo, na nossa entrevista, que a informação é sempre importante, né? Então a gente agradece aí a participação. Assim que ele tiver informação e sinal, já pode entrar em contato conosco aqui nos nossos estúdios. E a Defesa Civil, na questão de chuva aqui, o pessoal pediu a defesa... Deixa eu só buscar aqui bem certinho a pergunta que chegou aqui, Fábio, que foi justamente Sim. de acordo com aquilo que a gente falou no início ali das chuvas. A Defesa Civil é a responsável direta pelo socorro a alguma vítima de chuva? Não necessariamente, né? Mas dá o suporte. Isso, como eu conversei, né? É um sistema de defesa civil. Exato. O Fábio Kaiser provavelmente não vai lá socorrer uma vítima que, por exemplo, tenha passado por algum evento que necessite de ser retirada da sua residência, por exemplo, né? Ou que tenha sofrido danos com a chuva. Mas qual seria o órgão, por exemplo, responsável por isso? Geralmente são os bombeiros quem tem o maior suporte e tem afinidade com esse tipo de situação, né, de resgate. Então, o responsável pelo resgate em um cenário de desastre é o bombeiro, né? Algumas vezes vocês vão me ver lá, né, como o Elvis comentou, pelo fato de o Fábio ser um bombeiro também. Então, eu vou participar de algumas atividades de resgate pelo Fábio ser um bombeiro, mas não por ser uma atividade de defesa civil. Certo, porque como eu mencionei aqui, na questão da ouvinte aqui, a gente agradece até pela colaboração, o pessoal inclusive nos fala e nos menciona, porque o Fábio é do Bombeiro Civil, né? Isso, então tem esse trabalho também que acaba sendo pertinente e também nesse Se trabalho. confundindo algumas vezes também, né? Porque a palavra especificamente, deixa eu ver se eu consigo contato aqui, não vou conseguir contato com o Oliveira aqui não. Depois a gente faz o contato com o Oliveira Júnior aí, depois a gente apura o acidente aí, tá certo? São 7h50. Fábio, na sua pauta lá, eu sei que tu anotou mais coisas lá. O que tu queria trazer para nós aí em relação à Defesa Civil em si? Isso. A gente hoje tem algumas questões que a gente está tratando com maior efetividade dentro do município. São demandas trazidas há algum tempo já e que elas provavelmente vão impactar em muitas comunidades do interior do município, né? A gente tem uma demanda que é a questão de pontes para o interior, né? Constantemente, apesar de a gente estar num processo de estiagem, a gente teve algumas enxurradas nos últimos meses, né? Vindo lá de maio e junho, esses últimos 2 meses a gente teve uma precipitação grande, né? E alguns episódios de enxurradas que danificaram algumas pontes, algumas tubulações no interior. Então, como a Defesa Civil trabalha com recuperação, a gente está pleiteando 7 pontes para alguns locais que tiveram danos em decorrência das enxurradas, né? Então a gente teve, durante esses 4 dias que a gente passou em Florianópolis, 3 dias, a gente procurou a Defesa Civil do Estado
para a gente entregar pessoalmente um pedido para essas pontes. Existe um programa da Defesa Civil que ele já prevê isso, né? Mas quando você tem um contato mais direto, né, às vezes você consegue uma agilidade maior nos processos. Certo. E já na segunda-feira a gente teve a vistoria do governo do estado nesses locais que a gente está pleiteando, né? A gente já montou os processos, a gente não tem nenhum problema com a questão de processo, eles estão completos. Então hoje a gente aguarda a resposta do governo do estado para ver se esses pedidos eles se encaixam dentro das instruções normativas, né? Assim que tiver esse posicionamento, provavelmente a gente já comece a receber alguns kits de transposição, que é a denominação dessa ação. É uma pontezinha, né? Essas pontes. Isso, né? são pontes justamente para estradas rurais. Elas Certo. variam de tamanhos aí, a partir de 3 metros até 12 metros. Esse é o padrão que o governo do estado fornece. Elas são de concreto, então você tem um produto que ele tem uma vida útil muito maior do que as pontes de madeira, né? E construídos sobre cabeceiras de concreto também, concreto armado, geralmente, né? É o método que se usa. Já o Estado ele fornece o tablado e as vigas, né? Então elas vêm prontas, já são pré-montadas, né? E o município, a contrapartida do município é a construção das cabeceiras. Então você melhora toda aquela infraestrutura do local para que não se repitam esses processos de enxurradas. Então, no ano que vem, em outros anos, nos próximos eventos, provavelmente você não vai precisar dar manutenção naquilo. Então isso gera economia, né? E não afeta tanto a vida das comunidades que são atendidas. Certo. Mas tem prazo para isso? O estudo já está em andamento? O estudo está em andamento há algumas semanas já, Certo. né? E o prazo para a conclusão dessas obras a partir da sinalização do Estado, né, positiva para recebimento desses kits é de 120 dias. 120 entre dias. O início da construção das cabeceiras até a conclusão da ponte em si, né? Muito bem. Então gera alguns transtornos ali isso nesse período, né? Alguma- Mas depois disso, então... É que daí sim. resolve, né? Na hora, Isso, na isso. hora- na hora que der a situação lá, pelo menos vai estar padronizado já, né? Exato. Mas é um aceno positivo aí, 120 dias, 4 meses, né? Sim. Que nós temos aí em relação a esses kits, né? Que são aquelas pontes, né? Relacionadas aí da Defesa Civil. Bem, Defesa Civil que a gente acompanha, e aqui o nosso jornalismo tem essa base de informações vindas da Defesa Civil Estadual, qual a gente acompanha, né? Com os alertas, inclusive, relacionados. O próprio temporal de ontem aí já era alertado em relação à própria Defesa Civil, né, minha gente? Fábio, aqui a Defesa Civil atende junto ao Corpo de Bombeiros, né? Exato. Que É a o nossa ponto sede sede aqui, né? Sim. Tem o contato específico também? O telefone 199 é o telefone de que é emergência o da Defesa geral. Civil. Isso, Que é o exato. geral. E se for alguma questão mais administrativa, né? Pode ser tratado pelo próprio telefone do Corpo de Bombeiros, né? Do quartel do Corpo de Bombeiros, não o 193. Mas também pode ser no telefone de emergência, né? Não tem problema nenhum. Que seria o 199 no caso, para a Defesa Civil. Legal. 7h54, Oliveira Júnior está por aqui. Falei que nós contactaríamos ele por telefone, mas ele veio ao estúdio para falar. Nós tivemos um acidente envolvendo trânsito, né, Oliveira Júnior? Agora há pouco aqui, foi na Demétrio Lones, é isso? Bom dia. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Exato, o acidente aconteceu praticamente em frente à prefeitura, na Demétrio Lones, né? Entre a prefeitura e a Academia Arena. Um veículo Voyage, placas Q e Y 3C77, aqui de Águas de Chapecó, e uma moto Honda Bis 125 aqui de São Carlos. A placa da moto MDB 4B51. Esse acidente foi há poucos instantes, né? Bem em frente à prefeitura. A informação até relatos da própria condutora, o veículo Voyage era conduzido por uma mulher de 51 anos, VHP, de Águas de Chapecó, ela que é professora, inclusive em Águas de Chapecó, ela disse que veio até São Carlos para ir até a prefeitura, que ela precisava retirar sua identidade. E ela parou ali em frente ao clube da piscina, né? E ela ia fazer o contorno ali, né? Na verdade não pode até fazer o contorno ali, mas ela ia fazer o contorno para parar em frente à prefeitura, do lado oposto ali, né? Na Demétrio Lourens. E quando ela foi fazer o contorno, ela parou na lateral, esperou, tinha carros passando, e quando ela foi, percebeu que não tinha mais nenhum carro, ela foi entrar, né, para fazer o contorno ali sobre a pista, na Demétrio Lourens, ela acabou então colidindo com essa moto, a moto vinha, ela disse que não percebeu, ela disse que costumeiramente ela olha, vira a cabeça para trás, onde é um costume, né, de muita gente, tem um retrovisor, mas tu olha para trás, ela disse que se sente mais segura, só que nesse momento ela acabou olhando mesmo, foi pro retrovisor, e acabou no ponto cego vindo essa moto, uma moto Honda Bis, a jovem de 20 anos, inclusive conversei um pouco com o pai dela, né, estava lá no momento, foi para
retirar a moto do local, então prestar atendimento juntamente com os bombeiros. Bombeiros fizeram atendimento, segundo informações, apenas escoriações. Até olhando, né, a cena, tá parado lá, inclusive, aguardando a polícia militar chegar, porque a gente pede até os motoristas, né? Ali é um lugar que não se anda em alta velocidade, mas mesmo assim todo cuidado, porque uma das pistas em frente à prefeitura está com o carro, né, atravessado e a moto praticamente embaixo do carro. Olhando a cena, assim, dá para dizer que teve um estrago maior. Um estrago bem maior, porque é praticamente embaixo do carro que está a moto, né? Mas segundo as informações prévias dos bombeiros é de que não teve fratura, pelo menos não suspeita-se de fratura, mas de qualquer forma foi conduzida até o hospital essa jovem de 20 anos. Então, esse foi o acidente, né, Elvis? Agora há pouco, um Voyage de águas e uma moto Honda Bis aqui de São Carlos, em frente à Prefeitura Municipal aqui em São Carlos. A gente agradece aos ouvintes também, né, que nos passaram a informação no exato momento do acidente. A gente sempre tem os nossos repórteres, ouvintes, né, que sempre passam pra gente a informação. A gente pôde fazer essa cobertura e trazer essas informações. A condutora, inclusive, bastante abalada, né, e preocupada também. A gente sabe que acidente é tão rápido para acontecer. Ela que diz que sempre anda devagarinho, é professora, né, então a gente sabe que até conversando com ela, vê que não é aquela pessoa que anda em alta velocidade, que anda desatenção no trânsito, ela todo cuidado. Estava bastante nervosa e está aguardando a chegada da polícia, o carro e a moto sobre a pista, aguardando então a polícia militar chegar para fazer aí o levantamento dos dados, mas pedir o cuidado aí dos motoristas. Muito bem, obrigado, Oliveira. Daqui a pouquinho as informações no nosso site, tem fotos também, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter as fotos aí. E é assim, Fábio, a informação às vezes chega antes que o bombeiro civil lá. Sim. Porque não estava no lugar lá. Mas daqui a pouquinho o pessoal já foi acionado aí, ó. Corpo de Bombeiros em relação ao acidente, a Polícia Militar também. Bem, deixa eu só destacar aqui, o pessoal pediu sobre valores e alvarás aqui, ao falar de bombeiro civil aqui com o Fábio, mas não é da alçada do Fábio, aqui ele está abordando a coordenadoria da Defesa Civil Municipal. A gente vai estar pautando essa questão aqui que o ouvinte nos mandou, né? Inclusive de um vereador aqui de São Carlos, e a gente vai estar trazendo posteriormente aí a questão, tá certo? E o acidente vai estar no site lá, daqui a pouquinho as informações, e lá na Demetrio Lourens, então tudo muito lento lá, o Voyage branco que está atravessado aí na via, né, mas todo sinalizado, Corpo de Bombeiros por lá, Polícia Militar daqui a pouquinho, já as informações no nosso site. A Thaís já vai estar colocando lá com as informações, Oliveira, daí já vai estar no nosso site. Bem, o Fábio, seguindo o nosso bate-papo aqui, a pauta lá que você me trouxe para nós falarmos aqui, o que dá para destacar para a gente finalizar lá, que é sempre importante, Defesa Civil, né? E aqui eu falava do 199, o pessoal pediu o número do telefone, 199 é a central, assim como é o bombeiro e assim como é o SAMU também, né? É uma central, é isso? Isso, o SAMU, se você ligar 192, né, são as ocorrências relacionadas ao SAMU, 193 é o bombeiro e 199 é a Defesa Civil. Então cada um tem o seu número de atendimento para emergências. Né? E que todos são aqui no Corpo de Bombeiros como sede, né? Todos Isso, eles estão sim, ali. sim. Então todos eles estão ali. O que mais que dá para destacar lá? É um assunto um pouco mais delicado, vamos talvez, lá. pela questão do histórico dentro do nosso município, né? Atualmente a gente está desenvolvendo junto com o Estado, né, Defesa Civil do Estado, e a Foz do Chapecó, uma atividade que ela atende a uma lei nacional de 2010 referente à segurança de barragens, né? Ela abrange qualquer tipo de barragem. Então ela já é anterior a, se não me engano, Brumadinho foi antes de 2010, né? A partir de Brumadinho a gente teve outros desastres, né? Certo. Com barragens, e todos esses desastres foram com barragens de rejeitos, né? Historicamente houve alguma situação de desastres com barragens de água, né, reservando água. Teve um no Nordeste há muitos anos atrás, nos anos 60, se não me engano, mas de lá para cá a gente não teve nenhum desastre relevante com barragens que reservam água. Mas essa lei nacional ela existe, né, e ela é justamente para evitar que se repitam qualquer tipo de acidente relacionados a barragens, né. Então ele traz várias ações que o empreendedor precisa tratar, né, junto ao seu empreendimento, questões de segurança, questões burocráticas, procedimentos de emergências, né, ou alertas, enfim, desde da questão da observação até você partir por uma situação de alerta e emergência. Então, para nunca chegar nessa questão de realmente existir uma emergência. E dentro de todo esse processo que aqui a gente vem desenvolvendo desde 2019, né, a gente está finalizando todo esse processo com a questão de um simulado. Esse simulado ele deve ocorrer nos próximos meses, né?
a gente parte por um simulado de mesa, que a gente levanta diversas situações que possam ocorrer dentro de um simulado de rompimento de barragem. Então, ele é especificamente para rompimento de barragem, que é uma situação que a gente chama de catastrófica, né? Mas, para todos entenderem, quando a gente fala em rompimento de barragem, a gente já puxa vários assuntos, né? Barragem com rachadura, quebrou muro, que não sei... Todas aquelas situações que a gente já viveu no passado com relação à hidrelétrica Foz do Chapecó, né? Então, eu gostaria muito de destacar que a Defesa Civil sempre acompanhou todos esses processos, né? E realmente o empreendimento Foz do Chapecó é um empreendimento seguro, né? Com padrões muito modernos de segurança, né? Com um monitoramento de N fatores assim, que contribuem para a estabilidade da barragem, né? Então, ninguém precisa se preocupar com a questão de segurança dessa barragem. De risco, né? Isso, ela não apresenta nenhum risco atualmente, né? Vale só para a gente ter uma ideia de por que para a empresa é tão importante ela manter esse empreendimento saudável, essa barragem saudável. Barragem é o que segura alguma coisa, né? Então, a barragem é o que está segurando a água. A gente tem que imaginar que todo o investimento da empresa está dentro da barragem. Então não faz sentido você perder a sua água se você precisa da água para gerar sua renda, né? Então nenhuma usina hidrelétrica ela vai permitir que a sua barragem ela tenha algum problema, porque é o fim das operações, né? Todo o investimento que você fez, a partir do momento que você não tem água, né? Não faz sentido aquela empresa, ela vai cessar as operações dela, né? Então a Foz do Chapecó tem um acompanhamento rigoroso com todos os padrões de segurança. E é uma segurança que está atestada com vários laudos. A gente vem acompanhando desde a implantação da barragem, né? Desde o enchimento do lago, enfim. Existe todo esse acompanhamento pela Defesa Civil e vários outros órgãos, né? Mas mesmo assim a gente precisa cumprir a legislação e estar preparado para qualquer tipo de situação. Então hoje o que leva a um rompimento de barragem, desse modelo de barragem, é o galgamento, que é a água passar por cima da barragem. Isso são chuvas históricas com recorrência assim a gente chama de até mais de 10 mil anos, né? A gente tem que entender que a gente não sabe quando vai completar o próximo 10 mil anos da última chuva catastrófica, né? Por isso a gente precisa estar preparado. Então as chuvas históricas elas existem, elas acontecem com uma recorrência, né? Os empreendimentos eles são projetados em cima de chuvas históricas de recorrência decamilenar, que são 10 mil anos, né? Mas mesmo assim existe um risco dessa chuva acontecer em algum momento. E a gente chama são eventos catastróficos. Realmente, assim, eles vão causar muitos problemas, né? Mas a gente tem que entender também que um evento de chuvas tão intensas, provavelmente todas as pessoas que ficam em áreas de risco atualmente, hoje, de alagamento, elas já teriam saído com o decorrer do tempo, né? Não seria o único evento ou rompimento da barragem. Teriam acontecido vários outros eventos até chegar o momento do rompimento de barragem. Né? Mas mesmo assim a gente trabalha, simula, estuda essas possibilidades para a gente não chegar ao momento desses e ter vítimas, né? Para não ser algo inesperado. Então a gente está trabalhando, a gente tem um mapeamento dessas pessoas que vivem nessas áreas de risco, né? O nosso trabalho maior é sempre nas enchentes menores, né? É o mais recorrente ali, né? Isso, então esses mesmos mapeamentos que servem para o rompimento, que eles são mais amplos, eles servem para as situações de menor impacto, né? Aquelas mais rotineiras que a gente sofre a cada ano, cada 2 anos, cada 3 anos, né? A nossa última enchente representativa foi em 2014, né? A gente se repetiu eventos muito parecidos em 2015, 16 e 17, né? Parecia que cada ano tinha uma vez, né? Isso. E a gente sempre, que a gente acompanhava aqui, pelo menos pelo site da Foz do Chapecó, a movimentação, porque eles acompanham tudo e a gente tinha como base aquilo, né? Sim. E para ter a informação para o ouvinte. Mas é que quando a gente fala em barragem, quando a gente fala em situação de treinamento, preparação, o pessoal já se assusta bastante. Isso. Mas, por exemplo, assim, a gente treina a evacuação de escolas para incêndios, né? Quando foi que, por exemplo, alguma escola sofreu algum incêndio em São Carlos? Né? Então, a gente treina situações de evacuação de áreas de risco de rompimento de barragem, mesmo não existindo a possibilidade, ou ao menos o vislumbre de uma possibilidade de um rompimento de barragem, né? Da mesma forma que a gente treina outras situações, né?
As empresas treinam evacuação para incêndio também, né? Mesmo não existindo episódios de incêndio. É importante a gente sempre estar preparado para as situações mais adversas possíveis. Porque quando tiver uma questão de menor impacto, você vai estar preparado para agir com calma, né? Naquele determinado momento também. Preventivo, né? Isso, preventivo. Ações preventivas. Preventivo. Eu estava olhando o Brumadinho aqui, Fábio. 2019? Eu tenho problema com datas, assim. A gente sabe que existem os eventos, né? Mariana, então, é mais antigo. A gente teve isso. Deixa eu até buscar a Mariana aqui, só para trazer informação mais próxima aqui. Nós tivemos 3 desastres esses, né? Brumadinho, Mariana foi o primeiro. Isso. Deixa eu ver, Mariana aqui, rapidinho, nosso tempo aqui já esgotou aqui. Mas deixa eu trazer essa informação aqui, que a gente gosta de informação. 2015, Mariana, desastre de Mariana. Mas tem um desastre anterior ainda, que foi o que motivou a criação dessa... Não? Santa Catarina não foi? Santa Catarina nunca teve algum desastre maior, assim. Itajaí, mas foi das chuvas. Aquele foi em 2010, né? Isso, daí foi nessa mas foi faixa com chuvas, né? Isso, mas daí foi chuva, não foi em caso de barragem. Sim. Né? Mas a gente vai estar apurando essa informação aqui, ó, porque é justamente visando esse tipo de coisa que esses trabalhos são realizados. Isso, para evitar que se repitam, né? Muito bem. Fábio, obrigado pela sua vinda. Desculpa eu ter interrompido aqui, mas pela informação, e calhava muito com o trabalho do próprio Bombeiro Civil, que é o teu caso também, Isso. e da própria coordenação aqui da Defesa Civil, que foram as chuvas que vieram calmas. Nós não tivemos nenhum acionamento por parte das últimas horas, né? Tudo tranquilo, as chuvas foram calmas, cerca de 80 milímetros. O Fábio, na referência dele, também ficou próximo disso, Isso, né? sim. 80 milímetros de precipitação. Obrigado pela sua vinda. Obrigado a gente também. A gente está à disposição sempre que for necessário. E quando necessitar do Fábio, lá no Corpo de Bombeiros. Isso, pessoalmente no Corpo de Bombeiros. Informações, dúvidas podem ser tiradas lá, né? O quadro Entrevista ouviu hoje o nosso coordenador municipal da Defesa Civil, o Fábio Kaiser. A Defesa Civil que tem como sede, né, o Corpo de Bombeiros, assim como o SAMU aqui em São Carlos, com o QG aqui formado, tá certo? Quadro Entrevista volta amanhã, minha gente, e às 7h30, no oferecimento para a Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro. Vem aí Comando Geral e trechos deste bate-papo. E a explicativa do Fábio aqui, falando inclusive dos kits e também destes trabalhos preventivos, lá no nosso Jornal do Meio-Dia a gente vai ter pautas em referência a esse assunto. E detalhes também no nosso site, áudio e vídeo com a foto que a gente vai registrar agora. Um abraço, vem aí Comando Geral. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia. Farmácia São Jorge está há mais de 30 anos atendendo você, amigo cliente, com grande variedade de medicamentos, perfumaria, linha capilar, maquiagens, de cuidado para a pele, suplementos aprovados pela Anvisa, linha infantil, produtos ortopédicos, bengalas e andadores, com laboratório para exames e agora toxicológico para CNH. Visite seu médico regularmente. Farmácia São Jorge, no centro de São Carlos, telefone 3325-4123. Esta é a ZYW 541, canal 249, operando em 97.7 MHz. Rádio Tropical FM. Uma emissora da Portal Sistema FM de Comunicações. São Carlos, Santa Catarina. Se penso em agricultura, eu penso em Dimac. Dimac tem para você, produtor rural, um novo tratorzão Ian Marsolis. É a mais alta tecnologia embarcada do mercado. Oferece maior agilidade nas manobras com seu câmbio de 24 marchas. É alta produtividade com baixo consumo. Dimac, fone 33220300. Pra me sentir seguro, eu procuro a Dimac. Solicite uma visita de nosso representante. Poços Artesianos, experiência de mais de 35 anos, perfuração e manutenção. Experimente o melhor. Leão Poços, a gente é fera no que faz. Acesse www.leãopoços.com.br. Alô amigos, aqui quem fala é Rogério Magrão. Tô aqui para apresentar para vocês Erva Mate Faleiro, do nosso grande amigo Faleiro. Fabricado em Ilópolis. Aprecie momentos especiais com Erva Mate Faleiro. O meu chimarrão é de
Erva mate faleiro, o bom chimarrão pelo estado inteiro. Erva mate faleiro. Em toda a rede FM Pneus, a Finato Gestão de Pneus tem os melhores serviços em pneus, alinhamento, borracharia e controle dos pneus de sua frota. Cuide dos pneus com quem entende e